Olá, bom dia, audiência do programa JTT Amanhã com Dignidade, do Portal Desacato. Temos hoje aqui a grata presença do companheiro Hélio Samuel de Medeiros, secretário-geral do Sintect, que é o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa de Correios e Telégrafos em Santa Catarina. Hélio, eu acho que o seu isso, aí agora estamos conectados aqui. Então, Hélio, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é: quantos trabalhadores dos Correios havia em 2019, quando Bolsonaro assumiu com a determinação de privatizar os Correios? E quantos trabalhadores tem hoje nesse terceiro governo Lula? Bom dia, obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo estudar uma, uma luz no que está acontecendo na nossa empresa. E passa por um período agora bem conturbado pela construção de um desgoverno que aí teve, né? E todas as falas dele era colocado que os Correios não deveriam nem existir. Não era uma questão de modernização, precarização, era, enfim, a extinção. E naquele período, Sérgio, o nosso número de companheiros aqui em Santa Catarina já era bem reduzido, tanto em Santa Catarina como nacionalmente. Gerava em torno aí de uns 3.100 e alguma coisa, próximo de 3.200 trabalhadores, em 2019. Agora nós já estamos aí com 2.900, então a gente perdeu aí quase 300 trabalhadores, e isso, para qualquer outra empresa aqui do porte dos Correios, significaria o quê? Significaria, no nosso caso, 10% dos trabalhadores. E as saídas desses companheiros são quais foram? Pedido de demissão incentivada, que na verdade se trata de um pedido de demissão voluntária. Companheiros com 30, 40, quase próximos aos 50 anos de empresa, e aí de idade de 70 anos, foram escolhendo por sair para poder descansar, e fora as opções de colocações no mercado bem mais atrativas, seja na iniciativa privada ou até por concurso público de outros companheiros. Adoecimento gigantesco, o absenteísmo nas unidades são tremendo, e aposentadorias, algumas por invalidez, e depois da reforma, a normativa é qual é? Aposentado não consegue mais se manter nos Correios, e aí a empresa tem trabalhado constantemente para a saída dos aposentados através do PDV. Eu chamo de PDV, na verdade eu chamo de PD, mas é um pedido de demissão voluntária. Então, o nosso número de companheiros tem cada dia crescido, as ausências têm aumentado, melhor assim, para não ficar a fala meio distorcida, mas tem se aumentado o número de absenteísmo, ou melhor, de ausências nos locais de trabalho. Algumas foram preenchidas, Sérgio, durante um período, por uma mão de obra terceirizada. Aquela terceirização, mas uma terceirização precária, né, que não dá qualidade para o nosso serviço. E aí isso foi aí, está se arrastando há muitos anos, essa terceirização dos Correios. Mas, enfim, acho que para a gente começar nosso bate-papo aqui, que a sua pergunta principal, já fui discorrendo algumas coisas, é essa, Sérgio. Nós temos perdido ano a ano mais companheiros, já tivemos aí um número expressivo de 3.400 trabalhadores aqui em Santa Catarina, hoje estamos com 2.900. E a tendência é crescer, e aí a gente pode falar um pouco também, não sei se você quer formular a sua fala, sobre a questão do concurso público. E existiam três. Eu sou do tempo em que existiam três instituições com maior credibilidade na sociedade. A primeira eram os bombeiros, a segunda eram os correios e a terceira eram os sindicatos de trabalhadores. Veja bem que importante que eram essas instituições. Eu pergunto para ti, os correios hoje se atualizaram tecnologicamente para poder atender, utilizando as novas ferramentas digitais, a população? Nos atualizamos, mas a nossa atualização hoje, ela já não nos garante aquele potencial que nós tínhamos antes. Porque muita demora do governo anterior e até um pouco antes também, na tentativa de modernização dos Correios. Aí eu posso falar para você, Sérgio,
nossa qualificação, nosso maior potencial é a nossa mão de obra, são os companheiros, somos nós, trabalhadores. Questão de ferramentas, bem precária, demora para trocar de carro, demora para trocar frota, demora para o sistema de entrega, ele se atualizar a cada entrega que a gente faz, demora no atendimento nas agências, então demorou para fazer essa modernização, e isso trouxe problemas que agora estamos vivenciando. Mas dentro do quadro geral, hoje nós não estamos tão abaixo assim nas ferramentas, mas ainda continuamos um pouco além do que a gente merecia ter. Ainda mais uma empresa como a nossa, né? Centenária, não pode ficar no século passado, ela tem que avançar. Avança pouco, Sérgio. E aí eu vou entrar numa questão muito importante. A modernização, ela vem para nos favorecer, mas em determinados momentos a gente tem que entender que a modernização também é retirada de pós-trabalho, e a modernização, e às vezes com algumas ferramentas que necessárias no correio foram feitas. Você tem uma ideia, você tem uma noção, essa ideia de comprar drones, isso aí esse tipo de ferramenta não nos ajuda, certo? Isso não funciona nos correios. E a nossa capilaridade é gigantesca. Como é que você vai fazer uma entrega de um único objeto, de um ponto a outro ponto, por um drone? Veja só o custo que tem essa ferramenta. Certo? Então, nós, os Correios, principalmente nós do operacional, nós, os sindicatos, federações, entendemos que a empresa precisa se modernizar. Você tem um sistema operacional dinâmico, que a cada entrega que você faça, ele já debaixa, como a gente fala, já entra no sistema para quem fez a postagem, já saber de imediato quem recebeu, com imagens do objeto sendo entregue, assinatura. Isso é legítimo, isso é garantido que nosso trabalho está sendo bem feito. Agora, não dá para você tentar inserir algumas ferramentas que são desnecessárias e tem custo. E esse custo aí tem nos deixado muito preocupados, porque, em contrapartida, se você investe em drone ou qualquer outra, não leva mal os modernistas, parafernália, né, que não serve para nada, você deixa de estar abastecendo um automóvel, você deixa de estar pagando aluguel de uma agência. Mas a modernização em si, ela está nos Correios, não como deveria, né? Chegou tardiamente, e dentro desse processo de modernização, nós, trabalhadores, percebemos que houve um grande equívoco na tentativa de modernizar. Além de tardia, ela veio de forma errônea. Então, Hélio, a própria direção dos Correios divulgou que o prejuízo em 2024 foi de 2,6 bilhões de reais e também que 85% das agências que estão em 5.567 municípios brasileiros dão prejuízo atualmente. Diante disso, várias decisões foram tomadas que interferiram muito na vida dos trabalhadores, né? Que um deles, você já falou, que é o PDV, que foi agora estendido até o dia 18 de maio. Como que está a situação dessa redução de quadro e como que o trabalhador vê essa questão do PDV? Tem um informativo interno da empresa chamado Primeira Hora, onde ela traz tudo isso que você destacou, e isso tem que ser público, não pode só também ficar nas entranhas da nossa empresa. Sobre a questão do prejuízo, é isso que acabei de falar, Sérgio. Esse tipo de investimento que a empresa tem feito e que não traz retorno, ao contrário, isso vai acumulando prejuízo. Sobre o rombo, o déficit gigantesco que aí está, Sérgio, primeiro que a empresa é uma empresa estatal, pública, ela não foi criada para gerar lucro, foi criada para prestar serviço. Mas, é claro, também não pode uma empresa como a nossa, né, ficar tendo que fazer empréstimo, como feito no BRIDS, né, e na Caixa Econômica, que já estou adiantando que a empresa fez. Sérgio, sabe onde é que está o rombo, Sérgio? Você não sabe, né? Por infelizmente, nem os trabalhadores sabem. E aí eu lanço aqui um desafio para quem parte do governo ou parte da própria empresa, que nos diga onde é que está o rombo. Como foi criado esse rombo? Por quê, Sérgio? Porque vários ofícios emitidos pelos sindicatos, vários ofícios emitidos pela federação, resposta alguma, Sérgio, até a própria imprensa, se você for buscar e você tem conhecimento, não tem motivo.
O único motivo que se destaca é a questão da taxa das importações dos produtos, que aí, né, que é a famosa taxa das blusinhas. Mas veja só, isso correspondia a 1% do faturamento dos Correios. Isso está no próprio balancete dos Correios. E aí eu digo, meu amigo, é uma desculpa única para um problema gigantesco. Nós precisamos... então, eu estou indo para Brasília amanhã, ao meio-dia, vamos reunir com os presidentes de sindicatos e federação, porque primeiro, Sérgio, a gente precisa saber o quê da nossa empresa? Aonde está essa torneira que está aberta, que está tendo esse desequilíbrio na empresa? Primeiro, porque está entrando recurso. Se você passar aqui na agência dos Correios, que fica próximo aqui do sindicato, você vai ver que está entulhado, empilhado encomendas ali que não saem. Então, primeiro saber o que aconteceu, para depois a gente trabalhar junto, porque sindicato não quer o fim da empresa, o sindicato dos Correios, não quer o fim da empresa, quer uma empresa forte para poder a gente, né, ter também um bom salário e benefício. Volto a dizer, primeiro saber onde é que vai diagnosticar esse problema. E segundo, é umas ações, né, por parte da empresa que a gente não está percebendo. Ao contrário, eles teimam e insistem em esconder a verdade. Esconder a verdade da imprensa, esconder a verdade do trabalhador, que é o maior prejudicado, e é o primeiro a sofrer os prejuízos. Prejuízo que nem você disse aí, Sérgio, da questão do PDV, que eu já falei um pouco, da agência, eu quero falar também um pouco das agências, que agências, segundo a empresa, são deficitárias. Desde quando são deficitárias? A partir da precarização, a partir da terceirização, criação de ACFs, de passar a nossa demanda de trabalho para as agências terceirizadas. A partir, Sérgio, do fechamento das agências, porque a linha de transporte que recolhe a carga, que era diária, passaram a ser de terça a quinta. Aí uma pessoa não vai postar numa agência Correios sabendo que vai sair só na próxima semana, se você postar na quinta. Tem que sair todo dia. Então, tudo isso for precarizando com a justificativa de fechar as agências. E fechar as agências tem mais ainda. Fechar as agências transferir o trabalhador compulsoriamente de uma cidade para outra, que já trabalha, já vive há quantos anos na mesma cidade, transferir para outra. Sobre as férias. As férias a gente sabe, conhecimento de todos nós, que é direito do trabalhador, dever do empregador, mas isso é dentro da CLT, o que ela fala, que ele pode conceder, o empregador conceder as férias num período de 12 meses, quando completar 12 meses, ele ainda pode prorrogar para mais 12 meses. O que a empresa faz? Os Correios é quando completavam os 12 meses, já imediatamente concedia férias. O que eles querem agora é completar 2 ciclos. Mas nesse intervém, há muitos anos, a gente já faz uma escala de férias, no mês de novembro. Muitos trabalhadores, viagem marcada, né, férias junto com a esposa, até o próprio salário, que tem uma acréscimo devido à venda, o pecúnia, a venda dos 10 dias das férias, certo? Para reformar a casa, já que está comprando material. Por aquilo que pareça, até companheiros e companheiras que marcam cirurgia nas férias, a gente não recomenda fazer isso, né? Você está com problema de saúde, trata logo, não espera chegar as férias para você fazer o tratamento. As férias é para gozar ela. Mas tem companheiros e companheiras que marcam cirurgia nas férias, cirurgia marcada. Companheiros que têm, no período ali também, férias com a família. E nós temos ingressado com ações, Sérgio, para garantir isso. Mas antes de ingressar, melhor, voltar um pouquinho. Nós estávamos trabalhando para ingressar com ações, mas não foi preciso porque a empresa fez um documento interno especificando ponto a ponto dessas situações. Só que o trabalhador precisa procurar a empresa para justificar por que ele deve pegar as férias de período. Mas, finalizando aqui a resposta, Sérgio, o maior prejudicado de todo esse arcabouço que a empresa divulgou, essas normativas, é o trabalhador. E aí a questão nossa de ser considerado a instituição mais confiável, pela população, a gente tem perdido campo, muito campo aí, sabe, companheiro? Muito campo mesmo. Nos orgulhava de estar nessa posição, mas hoje em dia a gente não estamos mais nessa posição, não. Né? A população tem sentido uma nossa ausência, tem sentido, às vezes, um déficit da nossa entrega, mas volto a dizer, o maior prejudicado de todos ainda, além da população, é claro, é o trabalhador dos Correios, que está vivendo um momento bem peculiar, para não dizer um momento bem difícil aqui na nossa vida nos Correios. Hélio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista, só vou colocar algumas coisas que também foram determinadas agora pela direção da empresa,
para você comentar brevemente a redução da jornada de trabalho e do salário, a questão do retorno do trabalho presencial, como é que você vê isso? Acabou com o trabalho remoto? Se vocês ainda estão em estado de greve, como é que está a situação no momento? E também em relação aos novos planos de saúde, o que para vocês vai impactar? Muito breve, por favor. Então, vamos pontuar. Você pegou esse documento, essas informações na primeira hora. É isso. Deixa eu voltar aqui. Sérgio, só me lembra aqui, Sérgio, para poder pontuar aqui. Primeiro. Eu abri também. Perdão. A redução da jornada e do salário que impacta no bolso do trabalhador diretamente, né, Hélio? Tá. Trabalho remoto, né? A questão do trabalho remoto acabou, né? E dos planos de saúde. Sobre a questão da redução de jornada, já existe, né? Em várias categorias e os Correios e o governo, e o Ministério da Comunicação já abriram essa possibilidade há alguns anos. Então, tem alguns companheiros que têm a redução de jornada, mas só no setor administrativo, onde o déficit é menor. Há déficit no administrativo e no operacional. No operacional é gigantesco e não tem como fazer redução de jornada. Não tem como o trabalhador reduzir a entrega se ele não consegue nem preparar a sua saída. Então, é impossível. E a redução de jornada, companheiros, é uma clara demonstração que a empresa quer enxugar a máquina, né? Quer cortar custo e precarizar o trabalho. Agora, a opção de redução de jornada cabe a cada um. É uma coisa individual. Você opta por reduzir sua jornada, automaticamente você vai optar pela redução de salário, redução de benefício, mas a gente não pode intervir, porque, volto a dizer, é uma decisão individual, mas o nosso entendimento é, claro, redução de jornada, nós somos sindicato cultista, a redução de jornada nós somos a favor, na jornada 6x1, apesar da nossa categoria ter uma pequena parcela que está na jornada 6x1. Mas sem redução de salário, companheiro. Qualidade de vida sem. Que bom seria se reduzisse de todos os setores dos Correios, operacional e administrativo, para 6 horas. Todos. Sem redução de salário. Agora, reduzir salário, reduzir benefício, não, né? Então, sobre a redução de salário, redução de jornada com redução de salário, essa a nossa posição. Nós somos contra a redução de jornada com redução de salário. E aí, trabalhador que optasse pela redução de jornada, é claro, todos nós íamos optar pela redução de salário. Sobre o trabalho remoto. Trabalho remoto é um tipo de trabalho que a nossa empresa veio durante a pandemia. Até então, pouquíssimos tinham essa opção e tinham esse benefício que a empresa sempre negou. A partir da pandemia, vários setores do administrativo, e é outra questão também, o operacional não tem também esse benefício, essa benevolência, como diz a da empresa, mas que na verdade não é, porque o sujeito, quando trabalha remoto, ele usa todo o seu equipamento, toda a sua ferramenta, sua internet, seu computador, para desempenhar a mesma atividade que desempenha na empresa. A empresa está chamando os companheiros no retorno, por quê, Sérgio? Porque ela conseguiu diagnosticar, teve essa percepção que o trabalhador que está lá no trabalho remoto, né, se voltar a trabalho presencial, não vai conseguir, né, absorver assimilar esse horário, e bem provavelmente o sujeito entra no PDV. Então, a ideia dela de forçar o trabalho remoto, né, de uma forma assim, bruta, de imediato assim, é essa, é tentar compilar, tentar incentivar de uma maneira, né, brusca, que o trabalhador saia da empresa. Nós entendemos que o trabalho remoto também é naquela primeira segunda pergunta que você me fez. É uma modernização, né? É um tipo de modernização que, em tese, o trabalhador que nos procura para ir para o trabalho remoto, geralmente ele tem alguma dificuldade. Cuidar de uma pessoa que sob sua responsabilidade, filho, esposa, algum adoecido, certo? E outras mais, que até na justiça nós já ganhamos para a pessoa ir para o trabalho remoto. Então, geralmente a pessoa vai para o trabalho remoto não é porque quer só ficar em casa, é porque ela tem uma dificuldade, né, de se locomover até o local de trabalho. Isso garante ela, pelo menos, na tranquilidade. Então, no trabalho remoto, a empresa garante que aqueles que têm, através de ação judicial, e também não tem como ela fazer, né? Ela está falando algo que não cabe a ela, mas através das ações judiciais, garante trabalho remoto para aqueles companheiros. O restante vai ter que retornar. Sobre o plano de saúde, Sérgio, você acompanha a nossa categoria há muitos anos, já estou finalizando, tá? Muitos anos, e desde 2014 foi um boom tremendo quando criaram o tal do Postal Saúde.
Ficamos 43 dias de greve, vou fazer uma explanação rápida aqui. 43 dias de greve, e hoje o plano de saúde chegou a um ponto que antes tinha pai e mãe, e filhos até 21 anos, ainda está. Mas tinha um plano de saúde excelente, com atendimento. Hoje nosso plano de saúde é precário, péssimo. O que acontece? Nós pagamos o nosso compartilhamento na mensalidade, pagamos a mensalidade, e a empresa paga o restante. E aí, do recurso, desse montante que a gente arrecada aqui da empresa, nós da empresa, passa para o plano de saúde. E o plano de saúde paga o fornecedor. Então é isso aqui, né? Trabalhador paga a empresa, ele contribui junto com a empresa, que passa para o plano paga o fornecedor. Sabe o que está acontecendo, Sérgio? Nós estamos passando a nossa parte para a empresa e ela não está repassando para o postal de saúde, que não está para o fornecedor. Os fornecedores estão sem receber, estão há 4, 5 meses, ameaçando parar, Sérgio, de fazer o atendimento. Aí eu digo para você, atendimento, como aqui em Florianópolis, a SS Card faz cirurgia, nós já fizemos um ofício, mais uma vez, ao plano de saúde, aos Correios aqui, da Superintendência Estadual, à Nacional, esclarecimento sobre o quê? Se nós temos o nosso dinheiro recolhido para esse fim, por que não está sendo repassado? Então, a apropriação indébita está publicando o nosso dinheiro e está indo repassado. E por fim, Sérgio, para finalizar minha fala, sobre os Correios estão passando uma situação difícil por culpa de uma gestão. Infelizmente, uma gestão amadora, que assumiu os Correios a nível nacional, a nível estadual, que tem colocado em risco a credibilidade, principalmente a nossa saúde. Porque hoje nós estamos sem pagar aluguel, sem pagar a transportadora, sem pagar as companhias que fazem a limpeza, a conservação da rede, a gente que trabalha. A única compromisso que a Correio tem que manter é o pagamento do funcionário e dos benefícios. Fora isso, não tem nada mais em dia. Isso não é mais possível, isso não é mais fácil. Tudo que a gente tem. Perfeito, Hélio. A gente agradece aí. Eu lamento, não temos pouco mais tempo para conversar. Foi Hélio Samuel, secretário-geral do Sintec de Santa Catarina. Muito obrigado, grande abraço, sorte na luta e vamos levantar o Correio como sempre foi. Um grande abraço.